Que a paz de Cristo Jesus esteja contigo. Meus amados, nós estamos gravando esses vídeos. Quem fala aqui, quem vos fala é o presbítero Juaí de Oliveira. É uma série de vídeos, são 3 vídeos na verdade, uma trilogia, onde nós estamos falando sobre a grande tribulação e as teorias que falam do arrebatamento da igreja e da grande tribulação. Você pode acompanhar aí no nosso canal a teoria sobre o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo e o mid-tribulacionismo. Esse vídeo agora nós vamos tratar especificamente do pós-tribulacionismo, se a igreja passa ou não passa pelo que ficou conhecido, o que vai ficar conhecido como grande tribulação, que é um evento que virá sobre este mundo para atormentar os que habitam na terra. As 3 teorias, o pré, o mid e o pós-tribulacionismo, eles entendem, as 3 teorias entendem que a grande tribulação é o fato propriamente dito e não tem como negar que ele não existirá, que ele vai deixar de existir. No entanto, eles se degladeiam sobre a questão se a igreja passará ou não passará pelo que ficou conhecido como grande tribulação. É isso que nós iremos tratar nesse vídeo agora, especificamente falando do pós-tribulacionismo. É isso que nós queremos abordar. Antes de tudo, porém, eu devo deixar ciente, como estou falando nesses 3 vídeos, que se trata de teorias, são apenas teorias, tá bom? Quero que isso fique bem claro, que são teorias. Nós não temos na Bíblia, nas Escrituras, um versículo, um texto ou contexto, seja como for, falando, fique tranquilo, porque eu, Jesus, volto antes da grande tribulação, ou volto depois da grande tribulação, ou volto no meio da grande tribulação. O que nós queremos é abordar aqui essa questão dentro das Escrituras, e você chegar a uma conclusão através do teu modo de pensar, para não cair no engodo de alguém estar marcando data de fim de mundo, data de arrebatamento de igreja, porque nós não temos como saber dia e hora. Mas veja bem, meu amado, simplesmente não temos como saber dia e hora, que isso fique bem claro. Mas os acontecimentos que irão preceder esses fatos irão apontar. No entanto, temos que estar bastante atento para não cairmos no engodo aí, porque datas que estão marcando por aí, agora cuidado com 2023, talvez uma canalice que esse povo está fazendo aí para assustar as pessoas, não sei, mas nós temos que estar atento sobre essas questões. Pois bem, em que se baseia o pós-tribulacionismo? O pós-tribulacionismo defende que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo trata-se de um único evento e que ocorrerá após o período da grande tribulação. Nessa interpretação, a igreja passará pela grande tribulação, o que não precisa ser necessariamente um período de 7 anos. Então, é isso que defende o pós-tribulacionismo, que a igreja passará pela grande tribulação e que o arrebatamento da igreja e a vinda de Cristo não são coisas distintas, faz parte do mesmo pacote. Jesus voltará para arrebatar a igreja e pôr um fim à chamada grande tribulação. Desculpe aí a tosse. E que não adianta ninguém querer ir para algum lugar, porque não vai para lugar nenhum antes que isso venha a acontecer. Mas eu quero analisar com vocês os textos bíblicos que estão expostos aí. Eu estou estudando, pegando aqui a Bíblia King James, tá bom? Mas você encontra isso em qualquer Bíblia. Nós abordamos aqui, vou até pegar aqui o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, pode ver aí, especificamente, nós vamos abordar aqui o versículo 21, que diz aqui, o que foi que Jesus disse, aqui é a palavra de Jesus, veja bem, porque haverá então grande tribulação, é o que ele está falando aqui, Jesus está falando, porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá.
E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos ou escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então Jesus está falando de um acontecimento único que vai ocorrer, não sei, não posso dizer se é na atual geração ou se é pós-atual geração, mas vai ocorrer na Terra. Um acontecimento marcante, um acontecimento terrível, um acontecimento que a Bíblia descreve como sendo grande tribulação. Jesus disse que é será o pior momento para a humanidade, como nunca houve, nem jamais haverá. Então não houve no passado, nem haverá no futuro, o que vai ficar conhecido como grande tribulação. E diz aqui, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Veja que Jesus, ele não faz distinção que a igreja, que se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Não, mas a igreja, aqui não tem um parênteses. Não, a igreja não está incluída nesse processo, é conversa. Então, Jesus não disse isso, mas disse que por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Os pré-tribulacionistas, eles dizem o seguinte, que esses escolhidos aqui, ou esses eleitos, é Israel, mas não é verdade isso, meu amado, isso não é verdade, porque aqui não está dizendo que é por causa de Israel, está dizendo que é por causa dos eleitos ou escolhidos. Então, quando a coisa complica, a pessoa quer pular de lado. Então, não há uma distinção, não há aqui uma separação de pessoas, de grupo seleto. Haverá, Jesus não disse, haverá um grupo seleto que não passará por esse processo. Não, ele diz o seguinte, e se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, nenhuma carne se salvaria. Então, não está excluindo aí um grupo seleto de pessoas. Nós temos que estar atento a isso, porque se nós não estivermos atentos a isso, nós vamos estar caindo no engodo. Veja, eu não estou defendendo aqui pós-tribulacionismo, eu estou apenas mencionando o que está escrito dentro da palavra de Deus. Então haverá essa grande tribulação, um acontecimento como nunca houve, de sofrimento, de angústia, de tudo quanto é ruim, coisas ruins vocês vão estar vendo, as pessoas vão estar vendo nesse período aqui. E está dizendo aqui que não tem um grupo seleto de pessoas, fique tranquilo porque tem esse grupo jamais passará. Tem a igreja não passará. Isso não está escrito. Mas vamos analisar outros textos bíblicos. Nós estamos abordando a mesma Bíblia King James. Veja que eu estou pegando aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, está aqui escrito capítulo 1, mas é o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou até confirmar aqui, na Bíblia João Ferreira de Almeida, para a gente não falar bobagem e falar uma coisa que não está, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, é isso mesmo, esse capítulo 1 aqui não procede, aqui está dizendo que é do capítulo 1 ao capítulo 3, mas é 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, suplicamos-vos, irmãos, pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, é Paulo falando aqui, que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. É Paulo trazendo um alerta aos crentes de Tessalônica, aos tessalonicenses. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Olha o que Paulo está falando aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então veja o que Paulo diz aqui, ninguém vos engane, versículo 3, de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia, e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. É uma referência ao anticristo. Veja que essa carta, ela é direcionada à igreja. Então Paulo está dizendo, igreja, não adianta você pensar, bater a passarinha, pensar o que quiser, porque vocês não vão para lugar nenhum, ninguém vai para lugar nenhum, e eu quero ver como é que vai, se Jesus não levar.
Paulo está dizendo, ó, não vai para lugar nenhum sem que antes venha a apostasia, o homem do pecado, o anticristo, o qual vai se levantar contra tudo que se chama Deus e se adora. Então a igreja deve estar preparada, porque a coisa vai ficar bem complicada mesmo. A igreja vai ver quem é o anticristo, se é que ele já está no mundo, pode ser que já esteja, eu não posso aqui afirmar nem apontar dedo para ninguém, mas a igreja vai ver o anticristo, a igreja vai ver o sinal do anticristo, a igreja vai estar presenciando os fatos do anticristo, a igreja vai ser perseguida pelo anticristo, a igreja vai sofrer as duras provas, atacada pelo anticristo. É isso, mas é o senhor que está dizendo, presbítero Givaí? Não, quem está dizendo isso aqui é a Escritura, é o apóstolo Paulo aqui, ó, ninguém vos engane de maneira alguma. Jesus disse que o momento será crítico, o momento será difícil, é como um sofrimento que nunca ocorreu na face da terra, mas vai ocorrer, e o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, que ninguém vai para lugar nenhum, de maneira, aquele dia virá sem que primeiro venha a apostasia e o homem do pecado seja revelado. Então a igreja, as pessoas estão dizendo, ó, fique tranquilo, pregadores dizendo, pastores dizendo, ó, tranquilo aí, pode colocar chip, pode fazer o que bem quiser, pode entender, pode pintar e bordar, porque a igreja é escolhida, a igreja é seleta, a igreja é única, a igreja é isso, a igreja... Pode ser tudo isso que eu mencionei aqui e muito mais, mas de uma coisa é certa, não vai para lugar nenhum, ou a Escritura não se cumpre. Eu não estou defendendo o pós-tribulacionismo, mas eu estou pegando aqui o texto bíblico sem torcer. Alguém pode me dizer que eu estou torcendo o texto bíblico? Eu estou lendo os versículos bíblicos aqui e mostrando para os irmãos que o apóstolo Paulo diz, ó, ninguém vos engane de maneira alguma. Então acorda, meu filho. Acorda para a realidade. Esse negócio de pré-tribulacionismo, fica tranquilo que você vai subir. Para onde você vai subir? Quem vai? Como é que você vai subir? Nós estamos vivendo num planeta prisão. Se nós não formos reintegrados aos céus, jamais o homem por si só será reintegrado. Alguém tem que reintegrar ele. Então veja, vou pegar outro texto bíblico aqui que fala do assunto. Então veja, eu estou pegando aqui, ó, palavras do apóstolo Paulo, primeira carta de Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Vamos ver aqui, 50. Veja aqui, eu vou pegar do 51, versículo 51, capítulo 15, versículo 51. Eis vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo está falando do arrebatamento. Paulo está falando da vinda de Cristo. Paulo está falando desse assunto em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. E nós seremos transformados. O apóstolo Paulo sabia muito bem do que ele estava falando. Então ele está falando aqui, ele diz que é um mistério, tal, mas ele está falando que o arrebatamento da igreja e a transformação do corpo corruptível em corpo incorruptível, do corpo mortal em imortal, num momento, num piscar de olho, isso vai acontecer. Aí ele dá uma pista, ele dá o acontecimento, quando será isso? Ele diz aqui, ó, ante a última trombeta. Então é quando a última trombeta tocar. Não é na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta. É ante a última trombeta. De que é que Paulo está falando? Ele está falando do toque das trombetas do livro do Apocalipse. Deixa-me ver aqui. Isso. No capítulo 8 do Apocalipse, o apóstolo João vai falar do toque dessas tais trombetas, e eu quero compartilhar com você. Capítulo 8, verso 1 do Apocalipse. Paulo diz que é ante o toque da última trombeta. E quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé, e a eles foram dadas 7 trombetas. 7, olha aqui, ó, 7 trombetas. A esses anjos, 7 trombetas. E outro anjo veio e se pôs em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para que ele ofertasse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante de Deus. Essas orações aí é um mistério, você vai ver por quê. E a fumaça do incenso
que vinha com as orações dos santos, subia da mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve vozes e trovões e relâmpago e um terremoto. Veja que oração que está dentro desse tal incensário de ouro, quando é lançada por terra, causa terremoto, causa trovão, causa raio. Veja o que está acontecendo, mas os anjos não tocou. Aí vem aqui. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para soá-las ou tocá-las. Veja o que vai acontecer. Veja só, por enquanto aqui, Paulo está dizendo que a igreja estará aqui, porque ele diz que é no toque da última. Veja, irmão, não é eu que estou dizendo, não. Quem está dizendo isso é a Escritura. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo. Questione com ele. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e em seguida houve granizo e fogo misturado com sangue, e eles foram lançados sobre a terra, e a terceira parte das árvores foi queimada, e toda a grama verde foi queimada. Então houve aqui, vai ter um problema já aqui com o queimado das ervas, com o queimado e tudo que é verde, por causa do toque dessa primeira trombeta. Aí você vai pensar na questão do sol, na questão do que nós precisamos de ar puro para respirar. Tudo isso vai complicar. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como se fosse uma grande montanha ardendo em fogo foi lançado dentro do mar, e a terça parte do mar se transformou em sangue. Veja aí, eu não quero nem interpretar isso, nem falar isso, mas veja que no toque dessa trombeta, uma coisa, Paulo diz, o apóstolo João não sabe o que é, mas ele diz que é uma coisa, ardendo em fogo, como se fosse um grande monte, foi lançado no mar, e o mar se transformou em sangue. E a terça parte das criaturas que estavam no mar, que tinha vida, morreu. A terça parte dos navios foram destruídas. Isso no toque da segunda trombeta. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma estrela queimando como se fosse uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. E o nome da estrela era Absinto, e as águas se tornaram amargas, e os homens morreram por causa dessa contaminação dessa estrela Absinto. E o quarto anjo tocou a sua soou, e a terça parte do sol foi atingida. Então o quarto toque da quarta trombeta atingiu a terça parte do sol e da lua, e a terça parte das estrelas, para que de modo a terça parte delas se escurecesse. Haverá uma escuridão, como se o dia fosse noite. Agora veja, e olhei, aí ele vai falar de um outro assunto aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui para o Apocalipse, vamos ver o outro capítulo. Eu vou até pegar aqui a Bíblia, no capítulo 9 do Apocalipse. Deixa eu voltar aqui. Capítulo 9 do Apocalipse, Bíblia King James. Veja, e o quinto anjo tocou a sua trombeta. No toque dessa quinta trombeta, diz que vai cair do céu uma estrela. Uma estrela caiu do céu, e a ela foi dada uma chave do poço do abismo. Formou-se um vulcão, alguma coisa dessa natureza. Subiu fumaça, como fumaça de uma fornalha. E veio tal de gafanhotos, que vai atormentar os homens por 5 meses. Em outras palavras, o que João está falando aí, ele não sabe bem o que é, mas é de uma guerra entre céus e terra, e o que ele está falando são de naves espaciais e de aviões, mas isso aí é uma outra história. No toque dessa trombeta, ocorre esse sofrimento, essa angústia, e os homens vão sofrer por causa disso, por causa dessa confusão que vai ocorrer. A sexta trombeta está justamente no verso 13, e o sexto anjo soou a sua trombeta, tal e tal e tal, vai abordar aqui o conteúdo, e foram soltos 4 anjos que estavam preparados para dia, mês e hora e ano, para matar a terça parte dos homens, e o número dos exércitos e dos seus cavalos eram de 200 milhões. Até o presente momento, não tem igreja sendo arrebatada. E aqui é o período chamado de grande tribulação. Porque até então, não tem igreja indo para lugar nenhum. O apóstolo Paulo não disse que vai ocorrer no toque da última trombeta? Então, na sexta trombeta, nós temos aí
esses anjos que estavam presos, sendo soltos, para atormentar e matar a terça parte dos homens. Mas veja, quando é que vai ocorrer o toque da sétima trombeta ou da última trombeta que o apóstolo Paulo faz menção no livro do Apocalipse? No livro, na carta de Coríntios. Vai ocorrer no capítulo 11 de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Olha o que está escrito, ó. Está aqui, agora vai. E o sétimo anjo soou a sua trombeta, e houve grandes vozes nos céus, dizendo: os reinos deste mundo se tornaram os reinos de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Aqui, nesse capítulo, é que vai ocorrer o toque da última trombeta, da sétima trombeta que a Bíblia faz menção. É no toque dessa última trombeta, dessa sétima trombeta, que o apóstolo Paulo está mencionando e está dizendo que ocorrerá o tal arrebatamento da igreja, é que vai ocorrer a transformação das pessoas, e ele não está fazendo distinção, o arrebatamento e a vinda de Cristo. Ele apenas disse que nós estaremos sempre com o Senhor. Então será um momento crítico. Então esse negócio de dizer, fique tranquilo porque a igreja não passa pela grande tribulação, eu estou dizendo que pré, mid e pós-tribulacionismo são teorias. Eu não estou defendendo uma teoria, eu estou pegando as escrituras, o que é que a escritura está dizendo. Veja bem, meu amado, olhe e veja o que é que a escritura está dizendo. É melhor você estar preparado para um sofrimento que você está pensando que não vem, e quando ele vir, você está preparado para ele, do que você não está preparado para ele, e quando o sofrimento vir, você passar por um problema difícil e dizer, então me enganaram o tempo todo. Não, você quis ser enganado. O brasileiro tem aquela verdadeira frase, me engana que eu gosto, para de ser enganado. Olha o que a escritura diz, veja o que a Bíblia diz, o que é que está escrito, para você não cair nesse engodo. Veja o que Jesus falou, ainda no capítulo 24 de São Mateus, no versículo 15. Jesus está falando aqui de um assunto referente à chamada grande tribulação. Se você quiser fazer junção do livro de Daniel com São Mateus, com Apocalipse, ele está falando da grande tribulação. Então, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus está falando isso aqui. Do que é que ele está falando? Ele está falando disso aqui. Deixa eu ver aqui. Vou procurar aqui. Ele está falando disso aqui, ninguém vos engane de maneira alguma, tal, antes que venha a apostasia. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e que o homem do pecado seja revelado o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Jesus está falando disso aqui. Jesus está falando disso aqui. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Ele não está fazendo distinção de igreja, ele está dizendo quem lê. E quem é que está lendo isso? Você, não lendo agora, mas quando estiver acontecendo. Quando isso estiver acontecendo. Então, meus amados, sem querer defender teoria nenhuma, a escritura, como um todo, ela aponta para um período de sofrimento chamado de grande tribulação, sem fazer distinção entre igreja e mundo, sem fazer distinção entre igreja e Israel, mas algo que vem para atormentar todos, para provar todos, que vem para pôr em sofrimento todos. Isso está predito dentro das escrituras, isto vai acontecer. Não tem como nós chegarmos à conclusão que a grande tribulação é uma falácia. Nós só temos que estar preparados para que quando ela ocorrer, nós não venhamos ser ludibriados agora e sermos apanhados de surpresa, como por exemplo, muitos crentes, e aí eu não estou defendendo aqui se isso ocorreu ou não ocorreu, não estou defendendo isso. Quando o homem chegou supostamente à Lua, em 1969, se não me foge a mente,
muitas pessoas rasgaram suas Bíblias porque chegaram à conclusão que o homem estava querendo ser maior que Deus ou ser igual a Deus, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu só quero que você esteja preparado para a grande tribulação. A igreja estará realmente aqui. Os textos bíblicos que nós te mostramos são bases para mostrar para você que no período chamado de grande tribulação, a igreja estará aqui, possivelmente aqui. E se você quiser abordar, dizer, não, eu não acredito, isso aí já é um problema teu. Isso já é uma dificuldade tua. Se você quiser acreditar, acredite, mas se não quiser acreditar, no mínimo você tem a responsabilidade de ler dentro das escrituras, de consultar dentro da Bíblia, para ver o que é que está escrito e como está escrito, para que você não seja ludibriado. Acorda, tá, meu amado? Que Deus te abençoe. Então, apenas mencionei aqui, sem defender teoria nenhuma, do pré, do pós e do mid-tribulacionismo, mostrando para você dentro das escrituras que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela está mencionando que a igreja estará aqui. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.